O assunto da Previdência Social sempre foi muito importante nos meus espaços. Esse programa aqui tem 22 anos, né? Fora os espaços que tive na TV Guaíba, Rádio Guaíba, né? E outras emissoras de estação, a TV Pampa, tá? Que eu ajudei a inaugurar em 1981. Então, na verdade, a Previdência Social, cada vez mais, ela se torna um assunto importante. Nós estamos caminhando para deixar de ser, já deixamos de ser um país de jovens. Somos hoje um país de, digamos, não digo velhos, mas um país que está muito mais maduro do que quando eu, por exemplo, a minha geração, né, que é da década de 50. Doutora Luciana Pereira da Costa, quando eu nasci lá no começo da década de 50, a expectativa de vida, segundo o IBGE, era de 46 anos. Hoje nós temos 76 anos, 30 anos mais. Isso faz muita diferença. Obrigado pela tua presença aqui. E a Previdência Social cada vez mais se torna mais importante nessa questão toda, né, doutora? Perfeito, Silvio. Muito bom estar aqui novamente. É sempre uma alegria conversar contigo e trazer informação para toda a nossa audiência. E como tu bem colocaste, realmente a pirâmide está invertida, social, né? Está invertendo. E realmente a nossa população começa a ficar mais idosa e com isso junto vem a preocupação por uma previdência mais forte, né? E a gente se preocupar também autossustentável, né? É preciso ter uma previdência autossustentável. Veja o caso do IP aqui no Rio Grande do Sul, né? Que tem um plano de saúde e tal, que está quase falido, porque não teve uma gestão à altura daquilo que se imaginava. As pessoas descontam, tá? Como o INSS, e se não há uma boa gestão, aí dá problema, né? Isso é verdade. A Previdência Pública, o INSS, o regime geral, enfim, é o que, vamos dizer assim, sustenta, às vezes, uma economia de cidades inteiras. É verdade, cidades inteiras, é. A gente percebeu o quão importante é, agora, principalmente na pandemia, o quão dependente, às vezes, a gente é. Eu não sei se a senhora confirma esse dado. Eu tenho um dado, como eu sou economista, vivo em meio de dados, né? 40% dos lares gaúchos são providos pelos aposentados. Isso é um dado, ao mesmo tempo, preocupante, né? Preocupante, é verdade. Porque como é que tu constrói a riqueza de um país, um desenvolvimento, se esse número de 40% depende da Previdência? Como é que a gente faz com que um país assim tenha um grande desenvolvimento econômico, né? Como é que vai criar riqueza, né? E nova riqueza e, enfim, aumentar o desenvolvimento econômico, né? Isso é motivo de preocupação, não de orgulho, mas uma preocupação, vamos dizer assim, responsável. Claro. E nesse sentido, a gente tem que olhar as duas pontas. A ponta de quem está recebendo e depende da Previdência para sobreviver. Essas pessoas, elas vão querer olhar se aquilo vai ser suficiente para manter um padrão de vida, se aquilo vai refletir em tudo que ela trabalhou e contribuiu para o sistema de previdência, porque ela, da ponta dela, trabalhou, da ponta dela, ela contribuiu com o que pediram para ela. Agora, da outra ponta, olhando para o Estado, para fins de país, um país que tem a maior parte da economia que depende de previdência, de dinheiro que vem, em vez de construindo riqueza, vem da previdência, fica complicado de sustentar. É um estoque financeiro, né, que vem se acumulando ao longo do tempo, que na verdade é um estoque financeiro. Quando tu faz um investimento, digamos assim, na questão do INSS, tu recolhe para um fundo, tu está construindo um estoque lá de atrás. Então, na medida, a senhora colocou muito bem essa questão. Na medida em que um país vive disso, ele está vivendo de um estoque do passado, não está criando um novo estoque. É verdade. E isso é preocupante, o nosso país tem que estar atento. Então, de certa forma, eu, de um lado, critico pontos da reforma da Previdência, e foram pontos realmente que vieram para, vamos dizer assim, aleijar direitos fundamentais que conquistados a duras penas. Por outro lado, também se fez necessária uma reforma para fins de correção econômica do país. E se sustentar, o sistema se sustentar. Mas, doutora, tem um aspecto importante que é o das chamadas aposentadorias especiais. E aí? Sim. Dentro desse assunto, então, olhando agora da ponta do segurado, do aposentado, a gente tem que também perceber, dentro do que a gente tem de legislação, como a gente pode melhorar a renda dessas pessoas e garantir o melhor direito possível, o melhor benefício possível. E um dos pontos interessantes, eu trago agora um exemplo do açougueiro, a profissão de açougueiro. É uma profissão que é inerente a ela ter que entrar e sair de câmaras frias. Aí ela fica expondo-se ao frio e a essa oscilação de temperaturas. Dentro disso, ela tem o reconhecimento como essa atividade sendo especial.
que quer dizer isso? Que essa atividade de centro especial, ela entra com o tempo na contagem, vamos dizer assim, majorada. Um homem, ele aumenta 40%, então cada 10 anos são 40% a mais, viram 14 anos na contagem. Uma mulher aumenta 20%, a cada 10 anos vira 12 anos, isso em razão de uma proporção em relação à aposentadoria por tempo, antes da reforma. Né? E pós-reforma, isso converte até novembro de 2019 e após isso não tem conversão. Ou a gente tem os 25 anos de atividade especial ou não tem. Como a gente começou a introdução desse assunto? Através do aspecto de melhorar a renda e o melhor benefício possível, onde é que isso entra? Muitas vezes, e hoje está muito prático, tu entra no celular, tu faz uma simulação de aposentadoria, o INSS já te indica se está fechando o tempo, a renda que tu vai ter, né, os cálculos estão tudo pronto ali, muito fácil, muito acessível. Por outro lado, é muito provável que este cálculo apresentado, simulado, não esteja considerando, por exemplo, que tu foi açougueiro e entrava e saía de câmara fria, expondo tua saúde a esse agente nocivo, e que isso deveria ser considerado na contagem de tempo e que isso reflete na renda que tu ganha de aposentadoria. Esse é um exemplo, o açougueiro que eu estou dando. Tem o frentista, tem o médico, tem, enfim, inúmeras profissões. O importante, para quem está nos assistindo, é pensar que a minha saúde está exposta de alguma forma a algum agente nocivo, independente do reconhecimento na área trabalhista, inclusive. Se está exposta a agente nocivo, eu devo levantar essa questão e ver se isso está sendo valorizado na minha aposentadoria. Numa aposentadoria pós-reforma, a gente tem um cálculo que ficou por demais, vamos dizer assim, diminuído. Antes tu tinha ali o descarte das 20% menores para fazer média, tu chegava num cálculo, vamos dizer assim, de regra, um padrão de aposentadoria melhor. Com a reforma da Previdência, a gente já não descarta mais contribuições, a gente vai a partir de uma base de 60% e vai aumentar 2% por ano que exceder ao mínimo. Então, tu vai ter um cálculo muito diminuído. Quando eu trago aqui a ideia de contar tempo especial, de que isso converte tempo para fins de aposentadoria, eu estou trazendo junto com essa ideia que lá na tua renda, no cálculo da tua renda, esse tempo a mais convertido, ele vai refletir num salário melhor para ti. Só que muitas vezes o INSS não vai olhar para isso. Se tu não for procurar uma ajuda especializada, se tu não for se deter em que tipo de cálculo foi feito para ti, talvez isso passe batido. E tu passou, às vezes, a vida expondo a saúde a risco, inclusive, às vezes, está com as consequências dessa exposição, sofrendo com alguma doença, e isso não está sendo considerado na tua aposentadoria. Aliás, essa questão que a senhora coloca é fundamental. Eu sempre digo assim, aqui, eu trago aqui contadores, economistas, advogados, na área da Previdência Social, na área disso e daquilo, quer dizer, vários aspectos da vida em sociedade, mas essa questão da Previdência Social, assim, eu sempre digo assim, agora nós tivemos o Salésio conversando comigo aqui sobre a questão da contabilidade. Por que muitas empresas acabam indo à falência, acabam não tendo sucesso? Porque eles não têm uma assessoria fundamentada em princípios científicos, né? Que é a questão da contabilidade, que é a questão da Previdência Social, é científico aquilo ali. São dados que você tem que usar aquilo. Então, é preciso também que você que muitas vezes não tem essa noção, busque uma assessoria especializada. A Previdência Social, ela tem lá a sua estrutura toda, mas ela pode ser melhor aproveitada pelas pessoas que têm esse interesse direto. Eu me lembro que quando eu fui fazer a minha aposentadoria, eu me aposentei há 10 anos, com 37 anos de contribuição, né? Não foi aquela aposentadoria que eu imaginei que fosse, mas de qualquer maneira, enfim, eu não vivo só da aposentadoria, graças a Deus. Mas, na verdade, eu busquei uma assessoria. E é isso que nós temos que fazer. A senhora tem um escritório famoso, um escritório que é consagrado aqui, e ele vai dar essa assessoria para você. Porque depois que entrou lá e que as coisas estão prontas, não tem mais saída. É muito difícil reverter as coisas, né, doutora? É muito importante. Às vezes, um detalhe faz toda a diferença. E, às vezes, quando tu vai fazer o pedido de aposentadoria, tu colocar ou não um documento, tu trazer ou não uma informação para a INSS, vai refletir até em tu poder reclamar os pagamentos atrasados, as diferenças atrasadas disso. E está no momento certo aí. Tem pessoas hoje que estão entrando, né, para
para requalificar, para rediscutir o valor da aposentadoria. Sim, com certeza. E quanto mais a gente tem regras novas, mudança de cálculo, dificuldade de ficar acessível, assim, um cidadão comum lê uma legislação previdenciária, sai dali e tá, o que quer dizer isso? Então, quanto mais isso acontecer, mais confuso, né? Mais revisões vai ser possível fazer, porque com certeza ficaram de fora informações importantes. Muito bem, e por isso que o Pereira da Costa Advogados, é uma advocacia séria que trabalha e é especializada nisso, tem aí as formas de contato, e a doutora Luciana estará com a sua equipe de trabalho, toda a equipe de trabalho, né, doutora, à disposição para tirar essa dúvida, dirimir essas questões todas e lhe colocar numa situação bem melhor ante a Previdência Social. Alguma coisa mais? É isso, a gente está lá atendendo com toda alegria todo mundo, a gente respira essa matéria, né? Então é sempre muito bom conversar com as pessoas sobre isso. E depois a gente conversa com vocês, assim, não só tu, mas o Marcelo, né? Isso, meu irmão. E a tua mãe que está... aliás, na próxima vez que ela vier, ela tem que trazer o livro aqui para nós mostrar o livro. Ah, é verdade, agora já foi lançado. No lançamento na sexta-feira passada. Doutora, um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço a você, Silvio, a nossa audiência também.